Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A mina número 18 da Braskem, localizada em Maceió, capital de Alagoas, sofreu um rompimento no último domingo. O afundamento na região do bairro do Mutange estava sendo monitorado pelas autoridades desde o último dia 28 de novembro. Segundo a Defesa Civil Municipal, a mina e todo o seu entorno estão desocupados e por isso não há nenhum risco para os moradores. O que se sabe sobre o desastre da mina da Braskem em Maceió? Quais serão as consequências ambientais de um possível colapso? Existe possibilidade de novos abalos? O JR 15 Minutos de hoje discute o que deve acontecer a partir de agora com o ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bem-vindo ao nosso podcast, Carlos. É um prazer e uma satisfação estar aqui hoje. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Ari Peixoto. O Ari embarcou ontem para Maceió e está acompanhando a situação na região. Ari, ainda não se sabe o diâmetro do buraco aberto pelo desabamento de parte da mina 18, né? Celso, obrigado pelo convite. Olá, Carlos, como vai você? Tudo bem? Ainda não, Celso. Por enquanto não foram divulgados detalhes sobre a dimensão dos danos e o tamanho da cratera aberta sob a água. A região já tinha sido totalmente esvaziada desde que o alerta da Defesa Civil foi emitido no fim de novembro. E segundo as autoridades locais, o rompimento aconteceu dentro do que era esperado e não há risco de danos à população. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. Carlos, após parte da mina da Braskem se romper, existe a possibilidade de novos desabamentos na região? Olha, a situação é bem delicada porque você tem uma série de cavernas decorrentes da mineração que não foram preenchidas. Então, de fato, se você tiver um abalo significativo na região, isso poderia provocar uma instabilidade dos outros espaços abertos lá bem embaixo do solo, né? Então, o que deve se fazer é um monitoramento permanente, constante e principalmente salvaguardar a população, né? De modo que ela não possa de nenhuma forma ser atingida caso essa situação se amplie. Mas pelo que a geotecnia atual afirma, não há risco de um dano muito grande, muito abrupto, muito imediato. Agora, Carlos, uma preocupação é que o desabamento possa aí ocasionar grandes crateras, né? Além de mais tremores. O efeito cascata de rompimento de solo em outras regiões também é uma possibilidade, né? Sempre existe uma possibilidade de risco numa situação como essa, onde você tem escavações debaixo do solo, numa área urbana. O que é mais estranho nesse processo hoje é que o licenciamento ambiental foi negligenciado e, por isso, construiu-se essa verdadeira armadilha debaixo de uma cidade e de uma lagoa, não é? Então, de fato, todo cuidado é pouco. Se houver a ocorrência de uma questão mais abrupta de deslizamento, de rompimento, você pode ter uma ampliação da área que hoje está protegida. Por isso é importante o constante monitoramento. Agora, a mina 18 que está sendo monitorada é uma das 35 que a Braskem mantinha na região para a extração de sal-gema, né? Mas o que é esse minério? E foi esse processo de mineração que causou instabilidade no solo e levou a essa situação? Segundo o estudo geológico que foi feito, de fato, foram as cavernas provocadas pela mineração que levaram a essa situação, né? E respondendo à sua pergunta, o sal-gema, que é o material extraído do local, ele é um insumo utilizado pela indústria química. Então você tem aí a formulação de uma série de componentes, cloro, sabão, vidro, pasta de dente, PVC, soda cáustica. E aí esse material é utilizado em larga escala hoje na nossa sociedade, né? São produtos que têm uma escala muito grande de uso. Isso explica a dimensão das crateras que foram abertas para a extração de sal-gema. Agora, Carlos, esse rompimento registrado no último domingo ainda não é o que se poderia chamar de colapso, mas como um movimento que pode ser considerado parte de um processo. O que precisa acontecer para que o colapso de fato ocorra? Olha, você tem espaços vazios a 1.000 metros de profundidade, crateras gigantescas, e não são uma ou duas, são 35, né? Sendo que várias delas não foram preenchidas. Então, de fato, se você tiver um movimento muito forte numa cratera, como, por exemplo, foi ocasionada pela mina 18, na Lagoa de Mundaú, você poderia ter um deslizamento, um impacto no entorno que provocasse um efeito cascata, eu diria assim. Mas isso tem sido descartado pela área geotécnica, dizendo que a probabilidade ela não é grande, é muito pequena.
Mas, de qualquer forma, como se trata de uma questão de princípio da precaução, de salvaguardar a população, nós temos que estar preparados para um evento maior. E esse possível desabamento da mina de Saugema resultaria em impactos ambientais? E se sim, esses danos poderiam ser dimensionados imediatamente, a curto prazo, ou só depois de meses de estudo? Olha, os impactos ambientais ali que podem ocorrer, você tem uma área urbana e, naturalmente, uma área que já foi evacuada. Então, o que nós teríamos era um desabamento de uma região que você teria uma ampliação da lagoa, provavelmente. O impacto maior que ocorreria seria para a lagoa de Mundaú, porque você teria ali uma maior possibilidade de salinização da lagoa, porque esse é o material que lá está, é salgema, não é? E isso implicaria em impactos à biodiversidade, à biota, que alteraria a dinâmica ecossistêmica da lagoa, não é? Então, de fato, para você monitorar um impacto desses, vai necessitar um tempo para você fazer estudos para verificar quais foram as alterações no ecossistema e quais as medidas necessárias para você fazer uma recuperação da área. Agora, sem dúvida alguma, né, Carlos? Isso pode afetar aí as pessoas que dependem da lagoa para sobreviver, né? Não tem dúvida. Esse caso é um caso clássico da literatura de impactos ambientais sobre descaracterização do espírito comunitário. Você teve desde uma destruição do tecido social, na medida em que as pessoas foram afastadas de escola, de creche. Então, você teve uma alteração de perda de referenciais geográficos daquela população, né? Isso é extremamente triste, né, danoso. Por outro lado, você tem pescadores que se servem da lagoa para praticar a pesca, e não é pouca gente, são cerca de 6 mil pescadores que sobrevivem da pesca artesanal. Então, toda essa atividade humana, comercial, de relações sociais, ela foi praticamente destruída por um evento que poderia ser evitado. Esse é o drama maior da história. Quer dizer, com um processo de licenciamento ambiental lá atrás, quando se iniciou o processo da mineração, aí sim você poderia prever, inclusive por conta da alternativa locacional, que fazer crateras para extração mineral debaixo de uma cidade é uma situação absurda, não é? Isso deveria ser evidentemente negado dentro do processo de licenciamento ambiental. Agora, Carlos, explica para a gente como é que é o processo de extração do salgema. São várias galerias que não têm escoramento do teto? Exatamente. Você tem a retirada do material de vários locais diferentes, então pequenas cavernas que vão sendo ampliadas, e aí você tem, muitas vezes, uma extração acima daquilo que seria desejável do ponto de vista de estabilidade. E aí deveria se prever também que houvesse um preenchimento dessas cavernas para dar sustentação para o terreno. Mas isso não ocorreu. Inclusive, algumas que receberam água, né, para seu preenchimento, elas tiveram vazamentos e, por isso, elas acabaram mantendo essa superfície oca lá debaixo do solo, a 1.000 metros de profundidade, e aí levou a essa situação de instabilidade que temos hoje, né? De qualquer forma, o processo de extração e o processo de gestão, de monitoramento, ele não foi feito de forma adequada, tanto que a comprovação nós temos aí o estado da arte que se tem agora, né? Ou seja, décadas de exploração da Braskem embaixo da capital alagoana deixaram o terreno instável, né? Então é possível prever que, com o tempo, para a recuperação da lagoa e para o meio ambiente, a gente pode imaginar que a lagoa ou as galerias das diversas minas vão sugar a água da Lagoa Mundaú? Eu não sei quanto isso sugaria da lagoa, mas, de fato, se houvesse um rompimento abrupto e aí um desabamento, haveria um abalo significativo para o ecossistema da lagoa, né? Então, a gente tem que considerar que essa é uma possibilidade e que isso traria aí impactos sérios, principalmente para a biota, né? Para as espécies vivas que ali estão. Carlos, além desse impacto ambiental a que você se referiu, com a mexida na vida de 6 mil pescadores e marisqueiros, vem o impacto também no turismo. Eu conversei hoje com o coordenador do gabinete de crise, Cleidson Moura. Ele disse que no início o impacto foi sentido porque as pessoas ficaram com medo, mas agora já está reduzindo e está voltando. Mas o impacto do turismo, ele existe, né? Claro, principalmente na lagoa, porque você tem que ter uma área de restrição ao uso da lagoa, de navegação, né, de qualquer tipo de atividade humana que exponha as pessoas a risco. Tem a questão do imaginário, né, que as pessoas começam a deixar de ir para Maceió ou para
fazer turismo na região em função de um medo, muitas vezes até irracional, porque vão frequentar áreas que não estão ali sob risco, mas de qualquer forma você tem um impacto, seja ele real, seja ele da área que está isolada e até mesmo no imaginário das pessoas, evitando a prática de turismo na região. Carlos, segundo autoridades, a Braskem deve adotar providências específicas como a contratação de empresa especializada para realizar aí um diagnóstico ambiental e reparar eventuais danos ambientais provocados pelo evento. Além dessa medida, o que mais pode ser feito para solucionar ou pelo menos amenizar o problema? Olha, eu acho que essa história, ela tem muitas lições a ensinar para a sociedade brasileira, né? A primeira delas é que não se faz esse tipo de empreendimento sem estudo de impacto ambiental, que é um estudo prévio que ele permite antever os possíveis impactos ambientais. Não se faria também com a escolha locacional, ou seja, o local pretendido para mineração debaixo de uma área urbana, né? Isso é um absurdo completo, né? Com relação aos impactos que o processo gerou, pode gerar ainda, aí sim você tem que fazer um estudo para verificar quais são as medidas necessárias para a recomposição da área e para a responsabilização obrigatória dos danos ambientais causados, que não são só danos ambientais ao meio físico, né? Nós temos danos aí ao meio também social, então isso tem que ser sopesado e tem que se pensar medidas de compensação para todo esse tipo de impacto que a comunidade foi submetida e também o meio ambiente foi submetido. E o que é de todo desaconselhável é você utilizar essa área no futuro para especulação imobiliária. Esse é uma situação inaceitável, então que se transforme numa grande área no futuro, uma área para lazer, para que a população da cidade possa utilizar como equipamento social. Então, essa perspectiva do futuro da área, da recuperação da área, é uma questão que deve ser discutida, inclusive com a participação da comunidade afetada, porque aí você tem uma questão de democracia da gestão ambiental para se consolidar como percepção da sociedade daquilo que se pretende para a região. Ou seja, esse exemplo da Braskem com Salgema em Maceió, aliado à Vale em Minas Gerais com exploração do minério de ferro, o Brasil precisa de uma legislação mais exata, né, que permita, digamos assim, que as empresas explorem a natureza com maior responsabilidade, né, Carlos? Nós temos legislação que permite antever impacto ambiental. O que a gente não pode admitir é que agora o Congresso Nacional vote um projeto de lei que fragilize esse instrumento que é tão importante e que essa situação de Maceió nos demonstra, né? Então, o legislador, aquele que trabalha esperando a lei, ele deve tomar o cuidado para não fragilizar os instrumentos que permitem dar segurança à sociedade brasileira, né? É isso que se espera. E a outra questão é aplicar as regras do licenciamento de forma adequada, de forma prévia, e também do pós-licenciamento, do monitoramento, que foi o grande problema no caso de Mariana e Brumadinho, não é? Então você tem que ter processo de licenciamento, pós-licenciamento e contínua participação social, transparência sobre o processo. Agora, Carlos, o Senado, ele abriu hoje, decidiu abrir para investigar as ações da Braskem aqui em Maceió. Os parlamentares, obviamente, querem apurar as responsabilidades da empresa, fizeram com a CPI da Vale, essas coisas todas. Agora, o que parece fato, e você acabou de dizer isso de outras palavras, é que as evidências já apontavam para uma tragédia, né? Quer dizer, e não só uma tragédia por causa da perfuração das minas, mas à medida em que o poder público autoriza a construção de casas e prédios numa área em que já havia a criação de minas subterrâneas, isso também é uma coisa que tem que ser bem observada, né? Não tenha dúvida. Você tem aí uma série de responsabilidades. Responsabilidades quanto ao impacto ambiental gerado pela empresa sobre o meio ambiente, sobre a vida das pessoas. Você tem agentes públicos envolvidos que concederam autorizações que não poderiam ser concedidas nessas condições, não é? Você tem a dispensa de um estudo de impacto ambiental que deveria ter ocorrido. Você tem renovações de licença que deveriam ter sido cobradas ao longo do tempo. Ou seja, você tem uma questão envolvendo uma empresa privada que empreende num local inapropriado sob autorização do poder público. Então, nós temos uma série de agentes que contribuíram de forma objetiva para o dano ambiental. Eu acho que essa questão, ela é um exemplo.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença do ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, um prazer sempre conversar com vocês. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Ari Peixoto, que está em Maceió acompanhando os desdobramentos desse evento. Obrigado, Ari. Obrigado a você, Celso. Um abraço, professor Carlos. Sempre que quiserem, podem contar comigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.